Uou! Está aberta a oportunidade de você investir nos melhores fundos de ações do Brasil com apenas R$100 de aplicação mínima. É exatamente isso que você entendeu. Eu estou falando de fundos que bateram consistentemente o Ibovespa na linha do tempo, mas que antes eram exclusividade para poucos, porque boa parte deles era destinada apenas para investidores qualificados ou que tinham aplicações mínimas extremamente elevadas. Pois é, mas isso acabou de cair por terra, porque o Stock Pickers, o InfoMoney e a XP Investimentos se uniram e nós criamos uma forma de você acessar esses melhores fundos com uma aplicação mínima de R$100. É só deixar de pedir a pizza na sexta-feira que você vai conseguir investir nesses melhores fundos de ações aqui no Brasil. E para entender mais é bem simples, eu fiz um vídeo especial explicando tudo para você. É só clicar no link aqui embaixo. Uou! O meu tem vários voos, né? Bom, gente, como vocês podem ver, estou aqui, né, sozinha hoje, muito chateada, né, que Lucas Collazo está lá longe, não sei exatamente aonde, mas eu sei que é uma praia, então um abraço aí, Collazo, você que está de férias, curtindo esse período, né, pós-eleitoral, que todo mundo tinha planejado as férias, achando que as coisas estariam mais tranquilas, mas a verdade é que elas não estão. Então, hoje, como eu sei que eu vim carregar este pepino aqui de falar de macro, né, em um ambiente que está um pouco de ponta cabeça mais do que o normal, né? Eu trouxe para esse episódio 2 pesos pesados. E aqui eu peço até desculpas, porque eles já vieram aqui algumas vezes nesse quadro aqui do macro e também no Stock Pickers, mas é porque, gente, eles são muito bons, tá? São muito bons no que fazem e não dá pra gente falar de outra coisa. Eu sei também que no episódio passado a gente falou de fiscal, a gente trouxe aqui um fera no assunto, né? O Jefferson Bittencourt, que já foi secretário do Tesouro, que, né, já faz esse trabalho de olhar o fiscal no detalhe há muito tempo, e trouxe aqui, enfim, foi uma verdadeira aula de contas públicas de uma maneira mais estrutural. Então, acho que hoje, né, a ideia é que a gente fale um pouco mais do conjuntural, né, do que o estrutural. Ambos são igualmente importantes, mas como a gente fez um episódio mais focado no estrutural, que é aquilo que a gente olha, né, o estrutural. O que é o estrutural do fiscal? São as contas públicas, né, no longo prazo, o que pode se fazer para se gastar mais, para melhorar a eficiência dos gastos do Brasil. Então, realmente uma aula no episódio passado, e aí nesse episódio a ideia é que a gente trate da questão mais conjuntural, né, de todo o desafio fiscal que está posto hoje e o que a gente está vendo lá em Brasília. E com essa deixa, eu vou chamar aqui os nossos 2 convidados que vêm, gente, diretamente, vêm não, né, porque eles ainda estão lá, mas que participam, né, online, digitalmente, diretamente de Brasília. Então é isso, roda a vinheta, Mário. Pois é, pessoal, temos aqui Júnia Gama e Thiago Sbardelotto, como eu falei, figurinhas repetidas aqui no nosso Macro Pickers e no Stock Pickers, mas né, ninguém melhor do que eles para falar o que está acontecendo em Brasília, né? Já que eles, inclusive, estão lá nesse momento. Então, bom, gente, como vocês já vieram algumas vezes aqui no quadro, ao invés de eu pedir para vocês se apresentarem em 30 segundos, eu vou pedir para vocês explicarem o que traz vocês novamente ao quadro do Macro Pickers em 30 segundos. Vou começar, então. Oi, Raquel, Thiago, tudo bem, pessoal? Eu tô aqui, vim correndo gravar com vocês e assim que terminar eu já volto para o CCBB, que é onde está acontecendo a transição do governo Lula. E lá estão acontecendo todas as discussões, lá e no Congresso. E o tema é PEC da transição. Como o governo eleito vai fazer para encaixar aqueles gastos bilionários que foram prometidos durante a campanha no orçamento do ano que vem, principalmente o auxílio emergencial. Maravilha. E eu tô aqui porque a Raquel me chamou primeiro. E segundo, tô aqui porque a Raquel falou, pelo amor de Deus, vem me ajudar. E segundo, porque, assim como a Júnia, eu também tô de olho na PEC da transição ali, tô na parte ali do fiscal, tentando fazer as contas, ver o que encaixa nesses valores que o novo governo quer colocar ali na Constituição, e qual que vai ser o impacto disso
claro, para o nosso resultado primário e para a nossa dívida pública no próximo ano e nos anos seguintes. Perfeito, gente. Perfeito. Então é isso. Esse episódio do Macro Pickers vai ser um pouco diferente, porque, como o Thiago falou, ele veio aqui ao meu resgate. Eu falei, Thiago, me ajuda nesse episódio do Macro a fazer as perguntas, as melhores perguntas aqui para a Júlia, entender o que está acontecendo. Então, esse episódio vai ser um pouco diferente, que ele vai ser um pouco mais dinâmico, quase uma conversa aqui, que eu acho que a gente vai ter perguntas para o Thiago, eu vou ter perguntas para o Thiago, para a Júlia, o Thiago vai ter para a Júlia. Então, enfim, vamos tentar entender o que está acontecendo ali no cenário de Brasília, que a gente sabe que se algum tempo atrás, se até o mês passado, por mais que a gente estivesse próximo das eleições, o mercado estava sendo muito mais, aqui no Brasil até, impactado por movimentos internacionais, de juros nos Estados Unidos, reuniões do FONC, até o cenário geopolítico externo. Agora, no pós-eleitoral, quando a gente achou que a poeira ia baixar do lado de cá doméstico, parece que a situação foi o reverso que aconteceu, Então a Ju estava até falando aqui antes da gente entrar que, olha, tá mais complicado agora do que antes da eleição. Então acho que a gente podia começar com essa, Ju. Por que você diria que está mais aquecido agora do que antes da eleição o cenário por aí? Raquel, está bem mais aquecido. Todo mundo achando que ia sair de férias depois das eleições, que ia descansar um pouquinho, mas não tem nada disso. Acho que o trabalho dobrou, porque a gente pegou justamente uma grande questão fiscal para ser resolvida em muito pouco tempo pelo governo eleito. E numa transição que não é uma transição tranquila, como a gente já antecipava antes da eleição, não é uma transição tão amigável, que você tem grupos políticos que estejam trabalhando unidos para viabilizar essas promessas de campanha. O que a gente teve ali durante a campanha eleitoral? Um presidente, aliás, um candidato a presidente ainda, Lula, fazendo várias sinalizações, várias promessas de que governaria com uma frente ampla, de que governaria para além do PT, recebeu apoios importantíssimos nessa direção, como o do Meirelles antes do primeiro turno, de economistas do PSDB antes do segundo turno, Simone Tebet, toda aquela composição mais de centro, mais moderada que a gente vinha apontando, e que sinalizavam nessa direção, de fato, de um governo mais moderado, mais dado a questões como responsabilidade fiscal, aquele mantra que o Lula evocou durante a campanha, previsibilidade, confiabilidade, enfim. A gente tinha essa expectativa muito forte de que não haveriam sustos quando Lula fosse eleito, se fosse eleito. Lula foi eleito, os primeiros sinais foram positivos, porque ele fez um discurso bem nesse tom de conciliação, de frente ampla. Ele, na sequência, nomeou Geraldo Alckmin para ser o coordenador da transição. Geraldo Alckmin, que é visto como o grande fiador da moderação nessa aliança que foi eleita. Só que de lá até a viagem de Lula ao Egito, a gente teve várias falas, vários movimentos que assustaram o mercado, que colocaram em dúvida esse discurso da moderação, da responsabilidade fiscal. O primeiro deles foi essa movimentação em torno da PEC da transição. O que foi a proposta que o PT apresentou na semana passada? Foi uma proposta que previa tirar totalmente o programa social do teto de gastos, já ampliando para que a gente tenha não só a manutenção dos R$600, mas também os R$150 por criança beneficiária do auxílio, além de retirada de algo em torno de 23 bilhões para investimentos e outras despesas de doação também, que aí acho que tem o Congresso vê como algo tranquilo, porque você, de fato, não é algo que passe ali pelo gasto do governo. Mas foi uma proposta por tempo indeterminado, Então, o PT ele acabou pedindo muito mais do que se esperava, do que seria necessário para cumprir essa promessa inicial de campanha, que foi a promessa do Lula, foi a promessa do Bolsonaro, e sobre a qual todo o Congresso concorda, que é manter os R$600 do benefício social. O Lula, pegando carona nessa movimentação sobre essa PEC, ele fez falas bastante fortes quando estava fora. Aliás, começou fazendo uma fala muito forte ainda em Brasília, quando ele chamou as lideranças políticas para conversar lá no CCBB, onde está acontecendo a transição. Falou que reclamou do mercado ter reagido mal. A gente, na semana
agora não é nem semana passada, semana retrasada, teve um dia, numa quinta-feira, que o mercado finalmente despertou para a gravidade dessa medida que estava sendo elaborada e reagiu muito mal. Aí o dólar começou a subir, a bolsa começou a cair e o Lula reclamou. O Lula falou que era para ter, o mercado não poderia reagir dessa forma, estava muito sensível, até um discurso parecido com o que a gente já viu o presidente Bolsonaro fazendo ao longo desse tempo, quando o mercado reagia a algumas propostas menos fiscalistas do governo. E aí o Lula voltou a confrontar o mercado, a gente teve alguns petistas também nessa direção, e de repente também eu acho que começou a cair a ficha de que, olha, não adianta, não dá para você, num momento de transição, sem a menor segurança, sem ter feito qualquer sinalização de quem vai pilotar a economia, porque a gente não tem nenhuma clareza sobre quem vai ser ministro da área econômica, o Lula ainda fora, fazendo discurso para a comunidade internacional, ele ficar com esse tipo de posicionamento. Teve a carta dos economistas, que foi um momento bastante sentido, economistas que apoiaram o Lula no segundo turno, pais do Plano Real, e isso também foi bastante forte no sentido de dar uma chacoalhada e trazer o Lula e o entorno dele, pelo menos para um discurso um pouco mais suave em relação à responsabilidade fiscal. Então, eles pararam um pouco de fazer a contraposição entre responsabilidade fiscal e social e passaram a amenizar, a dizer que não, os dois têm que andar juntos, a gente já está vendo algumas outras sinalizações. E no Congresso que a gente vê uma tendência de que essa PEC seja bastante mais enxuta. O Congresso ele tende a segurar o que for possível em relação a esses gastos, até para não dar um cheque em branco para um governo que foi eleito, mas sequer começou a construir sua coalizão, sequer começou a construir a sua governabilidade. Então, essas semanas agora que, começando de hoje, que o presidente eleito Lula ele volta aqui, deve vir para Brasília entre hoje e amanhã. Hoje talvez não, porque ele passou por um procedimento de saúde, mas a expectativa é que essa semana ele venha para Brasília e as negociações de fato se aqueçam para a gente ter uma visão melhor do que vai ser essa proposta do governo em relação ao orçamento. Júnia, eu vou aproveitar aqui que você já falou sobre Congresso e PEC, né? Vou destacar que nesse final de semana o senador Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe, ele apresentou formalmente ali uma proposta alternativa a essa PEC da transição, né? E essa proposta alternativa ela é bem mais modesta, por assim dizer, né? Ela coloca ali 70 bilhões adicionais para o novo governo gastar no ano que vem, e determina ali que, enfim, o novo governo vai ter que apresentar um novo arcabouço fiscal no ano que vem, né? E aí, a partir disso, enfim, você já tem toda uma discussão que estaria engatilhada ali para... Já estaria nessa proposta, Thiago? Sim, já está na proposta ali a necessidade, inclusive, ele coloca lá que poderia ser feito por lei complementar, né? Que é enfim, até facilita para o novo governo fazer essa nova proposta, não precisaria aprovar uma nova emenda constitucional. Mas a proposta seria, desculpa, só para deixar claro aqui para todo mundo, a proposta é uma proposta alternativa à PEC, mas essa proposta ainda é uma PEC, porque tem que modificar o teto de gastos, Isso. E dentro dela, então você estaria colocando na Constituição que você teria que discutir o ano que vem uma outra lei fiscal que poderia aí ser lei complementar, correto? Exatamente. Então, ela dá esse primeiro gancho de 70 bilhões, permite ali aumentar o gasto de 70 bilhões para cobrir aquelas despesas relacionadas ao aumento do Auxílio Brasil e ao adicional de R$150 por criança, do Auxílio Brasil também. E, por outro lado, já engatilha ali uma nova discussão sobre o arcabouço fiscal a partir do ano que vem. Então, assim, a gente vê... são duas propostas bem diferentes, né? Uma, de certa forma, você está dando ali toda a liberdade para o novo governo para atuar ali, tira do teto, inclusive Bolsa Família, Auxílio Brasil, Bolsa Família, né? Enfim, provavelmente vai mudar de nome novamente, tira ali outras despesas do teto, né? Faz um aumento significativo ali de 200 bilhões, um pouco mais, talvez, de despesas, e do outro lado 70 bilhões aí restrito a 2023. Numa proposta você não tem um horizonte temporal definido, né? Então
ele retira ali por tempo indeterminado, né, na proposta do governo, e nessa do Alessandro Vieira você, inclusive, coloca ali, além de você colocar só até 2023, né, para 2023, você ainda coloca ali a necessidade de você rediscutir o arcabouço fiscal. Para onde você vê que o Congresso está indo, tá? O Congresso vai estar no meio do caminho, está mais para o lado da proposta do Alessandro Vieira, está mais para o lado da proposta do governo. Como é que está hoje essa discussão? E lembrando, Thiago, Ju, se você puder, desculpa, só se você puder complementar na resposta também, é que a gente está falando de uma PEC que, em tese, né, assim, foi apresentada a PEC, mas o governo ainda, o governo eleito não está no governo, né, ainda não está no poder. Então, essa PEC já existe, ela já está lá, né, assim, vamos dizer, em termos práticos, né? Vou começar pela sua, Raquel, porque para ficar bem claro, né, a PEC não foi protocolada. Então, ela só foi apresentada na semana passada um anteprojeto, uma minuta de PEC. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse grupo político do PT, eles não conseguiram as 27 assinaturas necessárias para protocolar a proposta. Ou seja, não existe nenhum acordo sobre essa versão que o governo eleito tenta apresentar. Podem conseguir? Podem. 27 assinaturas também não é algo tão raro assim. Eles podem pegar os partidos de esquerda, se reunirem e conseguirem protocolar. Mas, de fato, essa versão é a que tem menos apoio no Congresso, tá? Principalmente essa questão do tempo indeterminado. E aí eu pulo para a questão do Thiago, que a PEC do Alessandro Vieira. O Alessandro Vieira é um senador que ele não tem liderança política no Congresso, é um senador de primeiro mandato, claro que ele já está na metade do mandato, agora já tem alguma experiência, é um senador que foi eleito na onda bolsonarista, depois declarou voto em Lula, mas ele não faz parte de um grupo político, ele não tem ascendência sobre um grupo relevante para a gente dizer, opa, aí tem coisa. Eu só não descarto essa PEC dele, assim, logo de cara, não por causa dele, mas porque ela vai bastante de encontro com o que a gente tem ouvido, principalmente na Câmara, em relação ao que o Centrão deseja. E o que o Centrão deseja? Deseja entregar para esse governo eleito o essencial, o fundamental para virar o ano conseguindo pagar auxílio. Não quer avançar muito mais do que isso, porque qual que é a cabeça ali no Centrão? Bom, se eu entrego aqui para o Lula uma PEC que vai tirar totalmente o programa social do teto de gastos, vai abrir no orçamento regular um espaço de 105 bilhões para ele fazer o investimento que ele quiser, para terminar as obras, para pagar programas de saúde, programas de educação, etc. Enfim, fazer várias políticas públicas. Qual vai ser a minha moeda de troca na negociação com esse mesmo governo no ano que vem, quando ele assumir? Então, o Centrão, ele quer entregar o mínimo possível agora. Os pontos que a gente ouve de mais consensuais são o auxílio em 600, isso eu acho que não tem uma voz no Congresso que se coloque contra. O 150 para as crianças também, isso inclusive está previsto na PEC do Alessandro Vieira. Aliás, PEC não, proposta, porque tampouco foi protocolada, assim como a do PT. O Centrão também gostaria de dar algo para salário mínimo, tá? Isso é algo que a gente ouve, algum reajuste real do salário mínimo, e alguns gastos muito específicos que estão subestimados no orçamento, como, por exemplo, o da merenda escolar e o da farmácia popular. Mas esse cheque que o Centrão está disposto a dar, ele fica mais ou menos no valor disso que o Alessandro Vieira está propondo, talvez um pouco mais, a gente joga ele para 80 a 100 bilhões, o tamanho do cheque, mas também de forma temporária. O Centrão gostaria de autorizar só para 2023, justamente para chegar ali no ano que vem, quando entrar fevereiro, com a nova legislatura já tendo tomado posse, para que eles possam falar, bom, governo, agora a gente precisa resolver 2024 para frente. Então, vamos negociar aqui quais são os seus interesses e quais são os nossos interesses. Esse é um momento de muito poder do Congresso para fazer esse tipo de negociação política com o governo eleito. No Senado, essa tese está muito forte na Câmara, principalmente por conta do Arthur Lira. O Arthur Lira, ele é o presidente da Câmara, ele foi um grande aliado do governo Bolsonaro, mas ele também já está fazendo gestos em direção a Lula, ele não pretende também ser um opositor de Lula no cargo, e ano que vem, em fevereiro, ele disputa a presidência para a Câmara novamente.
Então, ele também não quer fazer oposição clara, não quer também cair, né, com uma aliança fechada com o governo, porque tem um grupo importante, esse grupo do Centrão, que tem uma posição um pouco mais independente, que não está assim muito querendo ser base do Lula, pelo menos nesse primeiro momento. Então, o Arthur Lira tem a presidência da Câmara ali como norte para ele, como principal fator em jogo, e a RP9, que são aquelas emendas de relator, que ficaram conhecidas como orçamento secreto. Aquilo ali tudo é algo que o Centrão tem que manter, que o Centrão gostaria muito de manter, e aí não quer muito entrar na briga com o Lula também não, para não ter problema, para que isso não vire uma questão. No Senado, o que a gente vê é um cenário um pouco mais favorável para o governo eleito, porque a gente tem lá no comando o Rodrigo Pacheco, que é do PSD, é um partido que ele era entre independente e aliado do governo Bolsonaro, mas ele já está com os 2 pés na canoa do governo Lula. É o partido do Gilberto Kassab, as conversas já estão acontecendo, então a gente via um pouco mais de boa vontade para retirada do programa do teto, mas também por um tempo menor. No PSD também a gente colheu essa impressão de que por tempo indeterminado, ou mesmo por 4 anos, que seria o plano B do Lula, né? Se não der para fazer para sempre, faz pelo menos 4 anos, porque aí durante o meu mandato fica resolvido. Eles também não estão topando, porque eles também querem sinalizações mais claras desse governo sobre o que vai ser o governo em si, né? Quais vão ser as propostas, quem vai fazer parte, quem vai estar em qual ministério, em qual espaço de poder, para poder dar esse cheque para Lula. Então, eu acho que a tendência no Congresso é a gente chegar em uma síntese disso, né? Talvez não tão enxuto quanto a proposta do Alessandro Vieira, mas também não tão solto quanto a proposta do PT. Talvez algo ali, uma PEC que restrinja por 1 ou 2 anos, 2 anos também é uma visão que a gente tem ouvido, essa licença para gastar, e que fique ali em torno de 100 bilhões, que dê para contemplar esses gastos considerados mais emergenciais. Perfeito. E Ju, eu acho que então seria, né, para tentar entender o que a gente pode esperar, né? Seria nenhuma das duas, só que quem que encabeçaria essa proposta, né? Em termos práticos, assim, porque como você falou, o PT não tem apoio para que esse anteprojeto da proposta vire uma proposta, porque, querendo ou não, a gente está falando de uma PEC, mas ela não existe ainda, né? E tem essa outra que ela, vamos dizer assim, pelo menos ela está dentro do Congresso, ela está dentro da, né? Ela estaria em tese, né? Só pelo processo, ela estaria mais perto, porque a gente está falando de um governo que não está ainda, né? Ainda não está lá, e de uma proposta de um de um senador ou um deputado agora? É um senador, né? É um senador. Alessandro Vieira. Mas então o que você diz é que vai ser uma terceira proposta que vai surgir. O que acontece é que o que pode ser feito? Qualquer uma dessas duas propostas, quando você nomeia um relator para dar, depois de que ela é protocolada, para dar início à tramitação, ele pode fazer ajustes no texto, pegar qualquer uma dessas duas, fazer ajustes e adequar a algo que seja mais consensual, na visão dos senadores e dos deputados. Eu acho que isso tem uma grande possibilidade de acontecer. Não precisa vir um terceiro senador e apresentar uma terceira proposta que seja exatamente essa síntese da qual a gente falava. Eles podem pegar, o Lula chega, como eu falei, em Brasília essa semana, ele deve dar início a essas discussões políticas, então eu não vejo como algo improvável a gente ter até o final da semana, ou até o início da próxima semana, uma dessas PECs sendo protocoladas, mas já com uma cara um pouco mais parecida com o que a gente deve ter no final. E aí, quais são os passos seguintes? Depois de protocolada, recolhidas as 27 assinaturas, a PEC, isso no Senado, né? Ela está entrando pelo Senado. A PEC vai ser enviada para a Comissão de Constituição e Justiça. Lá, esse relator, que ainda não foi nomeado, mas que possivelmente vai ser ou o próprio presidente da CCJ, que é o Davi Alcolumbre, que é muito próximo do Rodrigo Pacheco, ou o senador Alexandre Silveira, que é também muito próximo do Rodrigo Pacheco, é o grupinho dos 3 ali que estão nesse comando do Senado. Um dos 2 possivelmente vai ser escolhido,
o governo, a opção do PT era que fosse o Marcelo Castro, relator do orçamento desse ano, porque ele já está muito alinhado com esse discurso de tira logo o programa social do teto de gastos, tira para sempre e depois a gente vê o que faz. Provavelmente não vai ser ele, justamente por ele estar tão alinhado assim com essa visão do governo eleito. Então, um desses dois nomes pode ser escolhidos. Ele já constrói um texto mais parecido com o que a cúpula do Senado, a cúpula da Câmara deseja. Esse texto é aprovado na CCJ, vai para o plenário, e com acordo político dá para fazer muito rápido, tá? Dá para você aprovar de manhã na CCJ, à tarde vai para o plenário, aprova em primeiro turno, quebra o interstício, aprova em segundo turno, manda para a Câmara. Na Câmara também, se esse texto que sai do Senado for parecido com o que o Centrão deseja, com o que a maioria na Câmara deseja, também dá para aprovar muito rápido, porque eles podem pensar numa PEC que já esteja pronta para o plenário, já até escolheram a PEC, a 24, e aí jogam direto no plenário, aprovam em 2 turnos. Só que tem que ter muito acordo político, porque PEC é diferente de projeto de lei. Não adianta o Senado, que é a casa iniciadora nesse caso, vir com uma versão, a Câmara modificar e o Senado vir falar, não, mas eu quero desse jeito e manda para a sanção. Na PEC, só vira lei, só é promulgado aquilo que for de comum entre as duas casas. Então, os deputados e os senadores, 308 deputados, 49 senadores, precisam concordar sobre os mesmos pontos para que essa proposta vire lei. Por isso que esse acordo político vai ser fundamental. Júnia, e falando assim sobre esse acordo político, assim, você acha que a partir do momento que a gente tiver uma definição de qual que seria o valor, quanto tempo demora para as casas aprovarem isso? O que demora mais, na verdade? É chegar até o acordo ou é a parte burocrática mesmo da aprovação? É o acordo, Thiago. Naquele congresso, a gente já viu de tudo. A gente já viu o PEC ser aprovado em 1, 2 semanas, e a gente já viu o projeto de lei ficar lá durante algumas décadas parados. Então, realmente, é o acordo político que dita o ritmo das propostas em tramitação no Congresso. Esse acordo político ele já está em curso. A gente viu o Rodrigo Pacheco, ele foi para o Egito também para a COP27, lá ele teve conversas com o presidente eleito Lula, de lá mesmo ele já manteve conversas à distância com o Arthur Lira e com outras lideranças do Senado, Arthur Lira direto ali também trabalhando com os líderes, com os aliados na Câmara, então essas conversas já estão acontecendo, e a grande expectativa justamente é agora com a chegada do Lula, ele voltou do exterior já, e tem expectativa de que ele venha a Brasília ainda essa semana, para que ele coloque de forma mais clara o que é que ele quer, o que é que para ele é inegociável, se realmente ele vai insistir nessa questão de tirar totalmente o programa do teto de gastos, se é por tempo indeterminado, e vai ter que fazer as sinalizações também sobre quem ali, quais daqueles vão fazer parte do seu futuro governo. Isso é uma grande expectativa dos parlamentares, fora a questão das presidências das duas casas, né? Se espera que o Lula apoie o Rodrigo Pacheco para uma nova presidência no Senado e que não coloque dificuldades para Arthur Lira ser reeleito à presidência da Câmara. Então, são várias conversas que vão acontecer e, a partir daí, a gente deve chegar a esse denominador comum. É o Centrão falando, olha, a gente só vai até aqui, é o Senado falando, olha, a gente daqui dá para ir um pouquinho mais, e o Lula falando, bom, eu gostaria de ir até aqui, mas é o Congresso quem decide no final das contas. Porque a PEC não vai nem para a sanção presidencial. Então, é uma proposta que ela realmente parte muito do poder do Congresso, né? O Congresso que dá a palavra final. Então, a expectativa é essa, é o acordo político que antecede qualquer velocidade de tramitação, qualquer formato de proposta, e com o acordo político dá para fazer muito rápido, Thiago, dá para em 1 semana, 2 semanas, a gente ter essa questão concluída no Congresso. Porque a gente ainda precisa aprovar um orçamento, né, para o ano que vem, tem que lembrar disso. E esse orçamento precisa Pequeno detalhe, né? Exatamente, precisa estar em vigor ali no início do ano.
Mas a gente já fez no ano passado, não foi que aprovou em abril? Sem orçamento? Tranquilo! Não, dá para fazer a toque de caixa, né? Mas a gente já virou ano sem ter aprovado orçamento, né? Já, também. A expectativa é que se aprove essa PEC até o dia 15 de dezembro, para que em um dia, né, até o dia 16, que vai ser o último dia de trabalhos legislativos desse ano, para que se aprove o orçamento. Só que, de fato, tem que ter uma definição, porque até essa questão de tira o programa todo, sobra 100 bilhões no orçamento. Então, para onde que o relator vai mandar esses 100 bilhões, né? Isso ele tem que saber. Se não for esse formato, se o formato só, não, a gente vai pagar só crédito extraordinário para complementar o auxílio, para pagar o das crianças, para fazer o reajuste do salário mínimo, não vai ter espaço sobrando no orçamento e aí não muda muita coisa. Então, de fato, essa definição é urgente, tem que acontecer logo para dar tempo de concluir o orçamento. Mas existe uma possibilidade de ser por crédito extraordinário? Porque ele não exige a urgência, a imprevisibilidade. Eu sempre esqueço as três, né, as três características do crédito extraordinário ali. A PEC, ela viria justamente para autorizar, se ela não retirar o programa do teto de gastos, ela viria justamente para autorizar a liberação desses créditos extraordinários para esses pagamentos em 2023. Tá? Isso aconteceu agora. Exatamente, que nem foi feito agora, né, na última PEC, nas últimas PECs, na verdade. Nas últimas PECs, acho que, se não me engano, nas 3 últimas PECs isso aconteceu. O governo, principalmente o Ministério da Economia, muito receoso de assinar liberação de crédito por conta dessa, de certa forma, é subjetivo, né, esse critério, imprevisibilidade, a urgência. Algumas pessoas falavam, bom, a pandemia, no começo, obviamente, foi absolutamente imprevisível, mas e agora? Já mais de um ano... E agora? Já né? Exato. Então, por conta desse temor do governo de assinar um crédito sem o devido respaldo, foram aprovadas PECs no Congresso para que houvesse esse conforto, principalmente para os técnicos assinarem os créditos. E isso é o que está sendo negociado agora. Né? É uma autorização por meio da Constituição para que se assinem esses créditos extraordinários. Isso se não vencer a tese de simplesmente retirar o programa social do teto de gastos, que é o que tenta fazer o PT. Perfeito. Quando a gente está, né, enfim, morre um papa, renuncia o papa, a gente fica ali, né, acompanhando na TV, ali se sai a fumaça branca da chaminé ali para escolher, né, o novo papa. Temos o novo papa ou não temos, né? Habemos papa. A pergunta é, quando é que veremos a chaminé branca do Ministério da Fazenda? Tem alguma expectativa para isso? Alguns nomes? Olha, isso é mais imprevisível do que conclave, viu, Thiago? Porque o conclave ele dura ali alguns dias, mas você sabe que alguma hora vai sair. Nesse governo eleito, existe muita dúvida. Agora, sim, eu senti que de uns dias para cá o clima mudou um pouco e acendeu nos aliados mais próximos do presidente eleito Lula a urgência dele fazer sinalizações mais concretas em relação ao governo. Então, se a gente esperava que só lá para dezembro teria alguma ideia, metade de dezembro teria alguma ideia de quem seriam os ministros, principalmente da economia, a gente está vendo muita cobrança do núcleo mais próximo do Lula para que ele se posicione desde já. Eu vi vários aliados hoje, inclusive, falando que, olha, o presidente vem para Brasília, começa essas conversas e deve dar sinalizações. Muito por conta dessa PEC, muito por conta dos ruídos que foram gerados pela PEC, né, pela apresentação da PEC e pelas falas do próprio Lula. Ele sentiu que a coisa ficou um pouco imprevisível, que o mercado se incomodou, que aliados políticos estão incomodados, e ele sabe que se ele não fizer sinalizações mais claras, essa PEC não anda no Congresso, né? Ele precisa, de um lado, o mercado querendo o nome do ministro da Economia, do outro lado, o Congresso querendo saber quem é que vai ser ministro do Lula, quem é que vai fazer parte do governo, quem é que vai estar aonde. Então, eu acho que isso pode antecipar um pouco essa decisão e talvez nos próximos dias, até essa semana, a gente comece a ver alguns nomes sendo, essa fumaça branca para alguns nomes sendo anunciados no governo.
Mas e aí, você tem alguma antecipação da fumaça? Porque a gente, né, aqui desse lado do Brasil, a gente, né, não estando aí na terra Brasília, ouve de tudo, né? Então, o nome do Haddad já está crescendo, né? Já saiu até na imprensa internacional em alguns lugares que eu tinha visto, tipo, leftist economist, não sei o quê. Eu nem lembro agora qual revista que eu vi, mas eu vi em alguma britânica falando isso, né? Indicando que poderia ser o Haddad, mas daí ao mesmo tempo vem, não, pode ser ainda que seja o Meirelles, não, mas tem ali o Pércio, não, mas tem... Enfim, é um vai e vem. Vocês têm mais... você tem alguma informação privilegiada aí do lado de Brasília? Olha, sem informações privilegiadas aqui, a gente nem pode ter informação privilegiada, mas acredito que nem os mais próximos aliados do Lula têm essa informação privilegiada, tá, Raquel? Exato. Porque tudo que a gente ouve é que ainda não foi batido o martelo. O Lula ainda está montando na cabeça dele o xadrez da composição de governo, de fato não está definido, mas você tem razão quando você fala do Haddad. Haddad é um nome que lá no começo da transição era praticamente descartado. Durante a campanha foi descartado e no começo da transição ele era tido como muito improvável, mas ele vem crescendo nos últimos dias, nas últimas semanas. Ele está muito próximo do Lula, ele viajou com o Lula para o Egito, né? Foram juntos, não se sabe quais conversas eles tiveram nesse momento, mas o Haddad ele tem uma questão que ele é visto como o futuro do PT. É um cara que já foi candidato à presidência em 2018, quando o Lula não pôde ser candidato, e ele é visto como um nome para 2026. Então, é sim algo que a gente ouve com bastante frequência, essa possibilidade de Haddad ir para o Ministério da Fazenda. Já outras pessoas no partido, inclusive alguns aliados dele, falam que, olha, talvez seja melhor Haddad ir para algum ministério um pouco mais fácil, porque ir para ficar dizendo não é algo que ajude muito num projeto presidencial. E aí eles lembram, os únicos 2 ministros da Fazenda que se tornaram presidentes depois foram Getúlio Vargas, por meio de uma revolução, e Fernando Henrique Cardoso, com o Plano Real. Acho que nenhuma dessas 2 condições a gente tem postas agora, então talvez o trabalho de Haddad seja muito mais difícil como ministro da Fazenda, em termos até eleitorais, de construção de um nome nacional, do que se ele for, por exemplo, para uma pasta como planejamento, um planejamento mais empoderado, que pense, que formule políticas públicas, que possa dar pitaco em várias áreas do governo, ou um ministério que faça obras com o qual o Haddad possa viajar pelo país, usar como vitrine. Talvez haja opções mais interessantes para ele sob esse ponto de vista de construção para 2026. Mas não tem definição. E vez por outra a gente volta a ouvir, né? Até, eu estou falando de gente do PT mesmo, falando, olha, depois dessa confusão toda com a PEC, eu acho que o Lula vai ter que fazer uma sinalização mais clara para o mercado, o Pércio está aí, o Pércio está no grupo de transição, no grupo de economia da transição. Ele segurou a onda, ele deu alguns recados muito sutis, mas ele não confrontou diretamente esse avanço do governo eleito em relação à PEC, ele fez um trabalho mais de bastidores, em conversas com o Alckmin, ele se manteve no grupo de transição, porque houve, inclusive, especulações de que ele poderia deixar a transição por não concordar com a PEC, mas ele está por ali. Então, ainda é um nome visto por alguns aliados de Lula como um nome que daria conforto ao Lula para tomar decisões em relação à questão fiscal. E outros políticos também, como, por exemplo, Alexandre Padilha, que foi eleito novamente deputado federal, ele está na transição no grupo de saúde, né, não é no grupo de economia, mas Lula já disse várias vezes que a transição, quem está na transição não quer dizer que vai ser ministro, muito menos daquela área na qual está atuando durante a transição. Então, a gente ainda tem um cenário bastante aberto, mas a expectativa é que essa decisão ela ocorra o mais breve possível, nas próximas semanas, para que se tenha mais clareza, para que se tenha uma direção de quem é que está comandando a área econômica nesse momento de discussão tão importante sobre economia. Perfeito. E eu queria fazer uma pergunta para o Tiago.
Olha aí, ó. Vou aproveitar, Conta, então vai ter que ser conta aqui, já Vamos pega lá, caneta aí, Fazer- vai, abre o Pega a Excel. calculadora aí, que é pergunta de conta mesmo. Pergunta que eu tenho. Thiago, eu queria saber o seguinte: o mercado ele se preocupa muito com a dívida, né? E a retirada do programa social do teto de gastos, ele aponta para uma dívida que deixa de convergir no médio prazo. Eu queria que você mostrasse para a gente exatamente a diferença entre se dar um waiver de cerca de 100 bilhões e entre se retirar o programa do teto de gastos. Eu acho que não só para quem está assistindo a gente do mercado, é interessante até para os políticos verem você fazendo essa conta e entenderem melhor por que está sendo feita essa diferenciação. Envia nosso podcast lá para eles, hein, Ju? Já envia nos seus grupos de WhatsApp de Brasília para a galera ter as continhas também. Vou compartilhar. Bom, porque assim, na verdade é o seguinte, a gente tem são dois caminhos bem diferentes, né? Quando você dá o waiver, você está dando uma permissão temporária para aumentar gastos, né? E aí eu estou falando aqui, por exemplo, sei lá, um waiver de 100 bilhões, né? Significa que no ano seguinte eu vou aumentar o gasto em 100 bilhões, 1% do PIB hoje, mais ou menos, mas que nos anos seguintes, né, no 24, 25, 26, eu não seguiria com esse mesmo nível de gasto, né? Na verdade, eu reduziria ali, esses 100 bilhões seria temporário, eu reduziria, voltaria ao meu nível anterior, e aí com isso eu conseguiria ter um resultado primário, né, que é a diferença de receitas e despesas, excluindo juros, que permitisse que a minha dívida ela se estabilizasse, né? Então, o waiver ela só dá um saltinho assim, né? Pegando um gráfico, dá um saltinho e volta, né? Isso é o waiver, tá? Quando eu falo de tirar o programa do teto, né? Ou de inserir assim de forma permanente no teto, eu estou falando em dar esse salto e manter esse nível de despesa ao longo do tempo, né? Então, quer dizer, eu dou um salto aqui de 1% e eu aumento as minhas despesas em 1% do PIB indefinidamente, né? O que acontece? 1% em um ano, né, eu consigo pagar nos anos seguintes. Agora, 1% todo ano, eu precisaria fazer alguma fonte de financiamento, ou aumentar imposto, ou cortar gastos do outro lado, para poder equilibrar minha conta, né? Porque eu não consigo pagar isso, né? Eu não consigo subir 1% para sempre e essa conta estabilizar em algum momento, né? Eu preciso de uma fórmula para fazer com que eu volte ali a ter um superávit para estabilizar minha dívida, né? Preciso, como eu digo assim, como eu estou dizendo aqui, pagar essa conta. Então, basicamente essa é a diferença, né? Eu faço uma conta no ano e pago no seguinte, o outro eu contrato uma conta para todo o horizonte, e aí se eu não tiver uma fonte de financiamento, né, eu vou explodir a minha dívida e aí... Também permanente, né? Isso é importante. Também permanente, se você está criando claro, um gasto permanente, né? Não adianta exatamente. usar uma receita não recorrente, né? Então aqui vendemos uma estatal, né? O que seria improvável, né? Mas assim, só trazendo como exemplo, exatamente. Né? Que é não recorrente. E aí, assim, o governo vai ter que encontrar isso, como pagar isso de alguma forma, né? Como eu falei, ou ele reduz despesa do outro lado, ou ele aumenta a receita, faz ali um aumento de carga tributária, ou então você vai ter que pagar por meio de inflação, tá? Em algum momento ali o governo não vai conseguir se financiar, o risco vai ficar muito mais alto, os juros vão subir porque a dívida vai crescer indefinidamente, aí quando você tem um devedor ali que ele vamos dizer assim, um devedor que você não acredita muito nele, né? O risco começa a subir muito, você vai exigir cada vez uma taxa de juros maior para financiar, e aí, em algum momento existe a expectativa de que o governo possa fazer uma emissão de moeda para se financiar, né? E aí gerar inflação. Então, você tem todo ali um ajuste via inflacionário, né? E aí você paga, vamos dizer assim, você paga essa conta com mais inflação sobre a população, o que é, inclusive, pior para a população mais pobre, que não tem meios para se proteger. E aí eu já aproveito essa minha explicação e eu vou te fazer a pergunta agora, Júnior.
como é que o PT tá vendo isso? Assim, o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, ele chegou a falar de uma forma superficial na semana passada, em fazer uma revisão de contratos, falar que eles estão sim estudando o novo arcabouço fiscal, que está de fato vendo ali a possibilidade de cortar outros gastos. Existe essa discussão na equipe de transição já? O que pode ser feito? Reforma administrativa, reforma tributária, o que vem por aí? Olha, Tiago, existe uma discussão no PT desde a campanha sobre reforma tributária, principalmente, até mais talvez do que reforma administrativa. Só que existe uma visão de que nesse momento não dá para empacar essa discussão. Então, o que seria a ideia? Pede o cheque agora, resolve a forma de incorporar esses gastos ao orçamento de 23, e aí no ano que vem a gente começa um debate sobre reforma tributária. Porque todo mundo sabe que reforma tributária é um debate muito complexo, muito pesado, e que se você for vincular esses dois debates nesse momento, essa PEC não anda. Então, faz o mais fácil agora e ano que vem a gente vê. Essa sinalização do Alckmin ela é muito importante, porque o que a gente estava vendo antes era o governo eleito ele apresentando só o pedido do cheque sem fazer qualquer tipo de sinalização, né? Falando o foco é a responsabilidade social e a gente tem que fazer isso, a gente tem que pagar, mas sem apontar de forma mínima qual seria a contrapartida, como é que a gente faria, nem que seja a médio e longo prazo, para equilibrar isso no futuro. É justamente isso que você falou. Você quer gastar, tudo bem, mas como é que você vai fazer para algum dia você compensar esse gasto, né? Para você voltar a ter o equilíbrio das contas. E aí esse discurso começou a ser planejado, começou a ser lançado com aquela entrevista que o vice-eleito Alckmin deu. A gente já viu algumas outras falas nesse sentido. O líder do PT começou a incorporar também essa necessidade de uma revisão de desonerações, de uma nova âncora fiscal, mas são debates muito complexos para serem acoplados nesse momento à discussão da PEC. Então, eu acho que a gente vai ver sinalizações aqui e acolá, mas discussão concreta mesmo só no ano que vem. É uma vontade, de fato, do PT de se fazer reforma tributária, como era uma vontade do governo Bolsonaro. Tanto é que a gente viu um projeto de lei sobre renda ser aprovado na Câmara e ficar parado no Senado. E a gente viu também duas PECs sendo discutidas, né, a 45 e a 110 no Senado. É bem verdade que essa PEC não ganhou apoio do governo, então acabaram as duas ficando mais paradas, mas o governo eleito ele gosta dessa versão, principalmente da PEC 45, formulada em conjunto pelo grupo do Bernard Api. É uma PEC que a gente deve ver voltar a ser discutida no ano que vem, junto com essa proposta da reforma do imposto de renda. Né? Imposto de renda tem alguns pontos importantes que têm apoio do PT, que é, por exemplo, a tributação de lucros e dividendos, é algo que tem ganhado bastante apelo, a atualização da tabela do imposto de renda da pessoa física. Então, eu acho que nesses primeiros meses de governo, vencida essa discussão mais imediata do fiscal, de como é que a gente vai fazer para manter esses gastos sociais mais no longo prazo, eu acho que a gente vai passar por um momento de discussão, sim, de reforma tributária. Se a gente vai chegar a algum resultado ou não, aí é outra história. Aí eu acho que ainda depende de mais negociação política, de empenho do Lula, de conversa com os governadores, porque é algo que afeta toda a federação, mas acho que sim, é uma discussão que vai acontecer começar a acontecer, né, nesses primeiros momentos de governo. Perfeito. Porque a gente sabe que é uma agenda, né? Eu acho que não sei se vocês concordam comigo, gente. Esse ano a gente não tem. A gente vai se atropelar, né? O governo e o Congresso vão se atropelar para conseguir atravessar para o ano que vem. E aí que vai começar a discussão mesmo, né? Das políticas econômicas, etc., e das reformas. E há muito tempo a gente falava, né? As reformas. Daí começou a virar quase que um mantra, né? As reformas, ninguém fala qual reforma, né? Que reforma, quando. Mas eu acho que, de qualquer modo, a reforma tributária é importantíssima, mas ela não é uma reforma que ela vai trazer efeitos imediatos, né? Então, ela não é uma reforma, assim como foi, por exemplo, a reforma do teto de gastos, né? Que a implementação ou a reforma da Previdência, que já trouxe uma mudança imediata em expectativas, né, no lado do mercado.
até por conta de redução de gastos. A reforma tributária é muito mais de melhoria de ambiente de negócios e olhando para o longo prazo. Mas você acha que o governo ele tem alguma carta na manga que o governo está pensando, não, a gente vai fazer isso aqui, e essa aqui vai ser a marca do governo, né, nesse sentido que eles tenham também, né, até como uma estratégia de governabilidade, até para trazer um pouco mais, né, esse... Eu não gosto de falar o mercado, porque eu também acho que as pessoas acham que o mercado é uma criatura amorfa, né? Mas é um Deus vivo ali, né? E não, um Deus não nós, vivo, né? várias pessoas. Mas eu digo assim, Exato. para trazer até os próprios economistas que apoiaram ele no começo, né? Que você mencionou a carta dos economistas, então para trazer esse pessoal de novo para mais perto. Você vê alguém, né? Alguém ali no governo de transição já falando de alguma coisa que seja mais a marca, assim? Raquel, a grande aposta desse governo eleito é no crescimento, né? Eles acham que com isso, com o país crescendo, com a geração de empregos, vai ser possível fazer a política social para acabar com a miséria. O grande foco é esse, né? Acabar a questão social, acabar com a miséria. Como fazer isso por meio do crescimento? E a visão desse governo é que isso se faz, em grande medida, com a indução por parte do Estado, né? É um governo desenvolvimentista. Então, eu acho que os economistas que apoiaram, eles têm noção disso, de que é uma visão de fato diferente do governo Bolsonaro, né, em que se defendia um Estado menor, em que se defendia uma economia mais aberta, privatizações. A gente não pode esperar que no governo Lula vá ter incentivo a privatizações, né? Isso não, acho que não está na expectativa de ninguém, porque Lula também sempre foi muito claro em relação a isso, né? Mas os acenos que ele faz são em relação à previsibilidade e estabilidade. Então, eu acho que assim, vai ser um governo que vai querer gastar mais? Vai. Isso aí não tenha dúvida. É um governo que acredita que o Estado deve induzir o crescimento, o Estado deve investir em obras públicas, deve ser mais forte, por exemplo, no programa Minha Casa Minha Vida, deve ser mais forte na questão da infraestrutura, deve ser mais forte na questão da educação, da saúde, enfim, de uma série de políticas públicas, para não falar do que a gente já está falando desde o início, que é o programa social. As sinalizações que o Lula faz para não desancorar totalmente expectativas é de que tudo isso vai ser feito com responsabilidade, né? O Lula fala sempre em superávit, que nos governos anteriores ele fez superávites, então isso é algo que deve permear o debate a respeito das contas públicas do governo Lula, mas a gente tem visto também discussões mais construídas a respeito de outras âncoras que não sejam só o superávit. Tem gente até no PT que acha que, olhar só para o superávit não é o suficiente. A gente tem que ter também uma regra de despesa. O próprio Alckmin, ele colocou isso na entrevista, né? A necessidade de você ter uma regra que minimamente controle as despesas do governo, e a gente vê economistas que participam da formulação do PT olhando para isso também. A questão é a seguinte, se você aprova essa PEC desse jeito que o PT gostaria agora, você praticamente já fez uma reforma fiscal, e aí não tem necessidade de chegar no ano que vem e falar, vamos rever, então, qual vai ser a nova âncora fiscal, o que a gente vai colocar no lugar do teto de gastos. Por quê? Porque não tem mais necessidade, o governo já vai ter 100 bilhões a mais para gastar, tendo feito esse furo permanente, que é a retirada do programa social do teto de gastos. Se essa PEC não for aprovada, que a gente acredita que ela não vai ser aprovada dessa forma, que ela vai ser algo um pouco mais restrito, o governo vai ser obrigado, no ano que vem, a discutir, sim, uma nova âncora fiscal. Pode ser essa versão perto do que o Alessandro Vieira estava falando. O Alessandro Vieira não apresentou essa proposta de graça, não, tá, gente? Essa é uma discussão que já está acontecendo, que acontece no governo Bolsonaro, o Tesouro, o Thiago sabe muito bem disso, é uma discussão que está acontecendo também no PT, de você tirar da Constituição, desengessar a necessidade de ter uma âncora fiscal na Constituição, porque cada vez que você tem que fazer alguma alteração, isso custa muito, custa muita política, custa muitos recursos, o país fica ali paralisado em torno daquele tema, você
modernizar a lei de responsabilidade fiscal e, a partir dali, você ter essas âncoras mais críveis, mais flexíveis também, isso é verdade, porque se não está na Constituição é mais flexível, mas para que você possa ter sinalizações de médio e longo prazo e sem desancorar as expectativas. Eu acho que essa discussão, se a PEC, nesse momento, for aprovada de forma mais enxuta, a gente vai ter logo no início do governo Lula. Perfeito. Bom, gente, a gente está, infelizmente, caminhando aqui para o final do nosso tempo regulamentar. Tiago, eu não sei se você tinha mais alguma pergunta para a Júnia, mas eu tinha uma pergunta aqui para você. Quer dizer, que eu acho que é mais ou menos para vocês dois, eu acho que vocês dois acompanharam esse movimento. Mas, enfim, se você quiser fazer, se tiver alguma última pergunta, eu deixo a minha para depois da sua. Não, eu vou. Vamos lá, Raquel. Vamos encerrar com a sua pergunta aí. Eu e a Júnia respondemos. Ótimo. Então, na verdade, porque mais assim, porque assim, tem tanto assunto para falar aqui nesse momento, isso. né? Que a gente fica assim, meu Deus, já acabou, né? É tá complicado, tão Sou rápido, né? Nossa, não, Mas eu queria... temos que encerrar, então vamos à pergunta. Se fosse por mim, eu ficaria aqui também, só ouvindo vocês, porque é muito rico isso, né? Isso é muito importante, porque a gente fala muito, né? Que estava todo mundo acompanhando o fiscal, aí o fiscal saiu do... A gente fez até algumas conversas aqui, né, Tiago, ao longo dos últimos meses. O fiscal morreu, melhorou, e aí agora, não, da onde veio, né? Isso sempre esteve aí. Né, isso sempre esteve, o problema já estava, a gente já esperava que fosse ter essa discussão, eu acho que isso é super importante, todo mundo já esperava que fosse existir essa discussão, porque o orçamento não cabia promessas que tinham sido feitas pelos dois lados, né, por dois candidatos diferentes, tanto pelo Lula quanto pelo Bolsonaro. A grande questão agora está se... Né, a equipe de transição, o governo PT, o governo eleito, está sinalizando de que quer usar a oportunidade, né, para conseguir, né, fazer outras mudanças, que aí principalmente tirar, né, a medida, esse dinheiro a mais do teto, né, e ter um espaço ali de 100 bi. E eu acho que um ponto muito importante, Júnia, que você falou é que eu acho importante a gente ressaltar, que o Congresso, né, a composição atual do Congresso não é que é um Congresso fiscalista, né? De repente eles acordaram e eles têm muita preocupação sobre as contas públicas. É mais pragmatismo, né? De, olha, não vamos dar tudo agora porque a gente ainda precisa de poder de barganha para o próximo ano. Né? Senão, senão, o que vai sobrar para a gente aqui negociar? Mas a minha pergunta, gente, eu acho que à luz disso tudo é mais um comentário, assim, né, para vocês comentarem isso. Muita gente tem falado, eu acho isso importante até para balizar tanto expectativas e saber o que o investidor, aqui o nosso ouvinte, né, do Macro Pickers, do Stock Pickers, pode pensar adiante. Muita gente tem falado, porque quando aconteceu, né, quando a gente teve mudanças na regra do teto, né, a PEC dos precatórios, o teto foi furado repetidas vezes nos últimos anos, o mercado não reagiu, né? E por que isso está acontecendo agora? Eu acho importante até ouvir um pouco do Tiago, né? Como, na verdade, as nossas, pelo menos aqui na XP, e aí, Ju, se você puder comentar o que você ouviu mais geral, né, de outros ali de outros investidores, etc. Como isso mudou, como na verdade desde o ano passado a gente já teve uma piora, né? A gente pirou o nosso cenário, já mudou de cenário, e para onde a gente estaria caminhando agora, né? Como é que funcionou mais ou menos essa escadinha? O que vocês viram de reação, né? A partir daí já de outras mudanças no teto e no nosso arcabouço fiscal. Eu vou começar então essa aqui, e aí a Júnia fecha aí com chave de ouro. Na parte de economia, né, o que a gente sempre avalia quando tem alguma mudança dessa assim que impacta o mercado é curva de juros, né, que acho que é a primeira ali a ser impactada, né, especialmente pelo fiscal, e também acaba ali tendo algum reflexo em câmbio, né, câmbio um pouco menos porque tem outros fatores que acabam afetando, mas usualmente também sofre com esse tipo de mudança. E aí, quando a gente avalia retrospectivamente, a gente vê que, assim, houve pelo menos umas 3 mudanças no teto nos últimos anos, né? Uma em 2020 e 2021, outra em 2021 também, e outra agora em 2022, tá? Então, a de 2020,
ela foi aquela da PEC emergencial, né? Então, a gente estava ali no auge da pandemia, tinha ali como a Júnia mesmo ressaltou, era totalmente imprevisível, né? Ninguém sabia o que era aquela pandemia, qual que ia ser o grau de dificuldade ali para se passar aquele período. Então, o governo naquele momento apresentou uma PEC para tirar ali despesas relacionadas à pandemia do teto de gastos, né? Foi algo que já era esperado pelo mercado, né? Era algo que era perfeitamente compreendido, todo mundo sabia que naquele momento ali não tinha muito para onde correr, né? Que tinha sim a necessidade do governo atuar ali para pelo menos mitigar os efeitos daquela pandemia. Então, foi um evento que não causou muita reação, né? Até porque o mercado já tinha ali precificado a pandemia mesmo, que já tinha piorado bastante, né? Então, de fato, era algo esperado. Num segundo momento, a gente teve a mudança da PEC dos precatórios, que trouxe um primeiro estresse para o mercado. A gente olha ali na curva de juros, teve uma piora significativa, né? Foi uma PEC que mexeu com o teto de gastos, mudou ali a fórmula de cálculo de como é que ia ser pagam os precatórios nos próximos anos, né? Então, abria um espaço para o governo atual para aumentar gastos. Então, causou, sim, um estresse, piorou os juros, piorou o câmbio. Depois teve um terceiro momento ali, quando a gente teve discussões sobre como é que ficaria o Auxílio Brasil, e aí teve uma saída de alguns dirigentes do Ministério da Economia ali, enfim, também mais um momento de estresse do mercado, e a própria PEC, essa última PEC dos benefícios ali, sim, também trouxe alguma volatilidade no mercado, né? Dá para ver que as curvas também apresentaram pior. Então, de fato, né, em todos esses momentos... Mas voltou, Thiago, só para entender, voltou, vocês mudaram as projeções novamente? Como é que funcionou? Voltou em parte, tá? Uma vez assim que piorou esse risco fiscal, né, o mercado ficou ali tentando entender qual que era o tamanho do rombo e como é que isso ia impactar no futuro. Uma vez que isso ficou delimitado, né, que a proposta começou a ser desenhada no Congresso, e o Congresso falou, não, vai ser só isso, vai ser só esse ano, aí de fato o mercado voltou, ficou ali, não voltou tudo, tá? Foi se recuperando aos poucos, né? Mas aí quando ele estava ali se recuperando, vinha uma nova surpresa, né? Então foram sempre alguns percalços ali que acabaram não deixando recuperar totalmente. Mas de toda forma, assim, o mercado, a primeira reação sempre foi essa, e depois, quando você conseguiu delimitar bem os efeitos disso, aí o mercado reprecificou, né? E voltou ali a uma trajetória mais assim, condizente com aquilo que se espera no longo prazo, né? Então, mais fundamentalista, né? Menos volátil. Então, Perfeito. Acho que essa foi a leitura do lado da economia. Saiu e não voltou tudo, né? Saiu e não voltou. Mas não voltou porque, assim, quando ele estava chegando para voltar, vinha outra surpresa, exato. né? Então, assim, a gente teve ali vários percalços esses últimos anos. Perfeito. Agora, eu vou só para complementar o que o Thiago está falando um pouquinho, Raquel, a gente teve logo passado o segundo turno um momento de muito boa vontade do mercado com o governo eleito, né? Tanto é que, desde a semana seguinte ao segundo turno, se começou a falar ali na transição em waiver de 200 bilhões, 300 bilhões, PEC, e o mercado estava bem tranquilo, né? A gente via o dólar caindo, a bolsa subindo, até que isso se materializou de uma forma que o mercado falou, opa, peraí, vai vir mesmo essa PEC, vai ser para tirar esse programa por tempo indeterminado e a gente não tem ideia de quem vai estar no comando da economia. Então, eu acho que esse conjunto de incertezas, mais as falas do Lula, né, assim, minimizando um pouco o papel do mercado, eu acho que isso aí gerou uma insegurança muito grande, por isso que a gente viu essa deterioração dos ativos. Agora, o que eu vejo de pano de fundo de diferença? Primeiro, é importante registrar isso que o Thiago falou, que em vários momentos também o mercado reagiu durante o governo Bolsonaro, quando foram feitos esses movimentos de furo no teto, de gastos
além do que se previa, o mercado reagiu sim, reagiu também em relação à Petrobras, quando a gente teve trocas na presidência da Petrobras, mas a gente tinha ali, pelo menos como pano de fundo, um governo que se colocava como um governo liberal, como um governo que se preocupava com o fiscal, com um governo que queria fazer privatizações para poder equilibrar as contas públicas, queria fazer boa gestão das estatais para gerar dividendos que equilibrassem as contas, um governo que não iria intervir, e um ministro da Economia que defende claramente essa agenda liberal. Então, eu acho que isso, de alguma forma, também traz um pouco mais de segurança para o mercado. Agora a gente tem mais incerteza, porque primeiro a gente não sabe quem é o ministro, quem vai ser o ministro da Economia, né? Eu acho que isso é uma questão fundamental para o mercado saber também com quem está lidando, quem é que vai tomar as decisões. Tudo bem que quem vai tomar a decisão vai ser o Lula, né? Não vai ser só o ministro, mas é importante você saber quem é essa figura, quem vão ser os técnicos que vão estar abaixo dele, que pensam, que defendem essas pessoas. E aí você tem essa incerteza a respeito do comando da economia e você tem direções um pouco menos claras sobre como fazer o equilíbrio, promover o equilíbrio das contas públicas ao longo do tempo, porque você tem a vontade de gastar agora, mas você ainda não tem a sinalização de como isso vai ser feito, né? Você não tem o Lula falando, olha, a gente vai fazer isso agora, mas ano que vem a gente vai rever essas desonerações que gastam centenas de bilhões de forma ineficiente, ou a gente vai compensar isso com, nem que seja um novo tributo. Ninguém gosta de imposto novo, mas seria uma forma de você, pelo menos, compensar o déficit, ou venda de estatais. Existe a opção, né? Existe a opção, existe a sempre, opção, né? A gente não tem ainda esse outro lado, né? As pontas ligadas sobre o que vai ser feito para financiar esse déficit que vai ser aprofundado. Então, eu acho que isso causa um pouco mais de insegurança. Então, talvez, assim, não dê para a gente falar de má vontade também, né? Mas é uma situação conjuntural em meio à incerteza que a gente está vivendo nesse momento. Perfeito. Bom, perfeito, gente. Acho que eu consegui. Eu sempre falo que tá acabando o tempo, né? Quando tá próximo, porque daí que a gente termina, realmente acabou. Então é isso. Muito obrigada pela participação, gente. Sempre aprendo demais conversando com vocês. Eu acho que nesse momento é super importante, né? Tá todo mundo falando disso. Esse é o principal motor, né, que tá movendo os mercados no Brasil, seja ele em renda fixa, renda variável, né, de fundos. Para onde você olha, tá todo mundo falando disso, né? Então, muito obrigada por trazerem aqui, conseguir elucidar vários pontos, por mais que ainda haja bastante incerteza. Então, podem ter certeza que vocês serão convidados novamente, tá? Sempre para fazer a gente entender esse cenário aqui em Brasília. Obrigada, Raquel. Sempre uma alegria estar aqui com vocês. Até a próxima, pessoal. Obrigado, Raquel. Pode me chamar sempre, viu? Estou à disposição. Muito legal o papo, sempre. É isso aí. Obrigado, pessoal. Obrigada, gente. Obrigado, pessoal, que seguiu aqui com a gente. Mais uma vez, né, estarei aqui sozinha, sem o Colasso, na semana que vem. Então, vocês já podem mandar para ele lá, né, nas redes sociais e tudo mais. Para de abandonar a Raquel, acabou de férias e tudo mais. Mas tudo bem, porque ele também segurou as pontas quando eu não estava por aqui. Então, é isso, gente. Vejo vocês na semana que vem. Obrigada, Ju. Obrigada, Thiago, mais uma vez. E até a próxima.